Olá, tudo bem? Então vou fazer a apresentação das duas questões que ficaram para da semana passada. Vou começar com a leitura da questão 5. Os hidrogéis são materiais polímeros em forma de pó, grão ou fragmentos semelhantes a pedaços de plástico maleável. Surgiram nos anos de 1950 nos Estados Unidos da América e então têm sido usados na agricultura. Os hidrogéis ou polímeros hidrorretentores podem ser criados a partir de polímeros naturais ou sintetizados em laboratório. Os estudos com polímeros naturais mostram que eles são viáveis ecologicamente, mas ainda não comercialmente. No hidrográfico abaixo, explica-se como os polímeros naturais superabsorvem quando misturado ao solo. Podem viabilizar culturas agrícolas em regiões áridas. Tá, ali a gente tem uma demonstração com diversas observações. Dando uma olhada nas alternativas, a gente já pode ver que várias dá para descartar pelo seguinte: ali nas vantagens do hidrogel, o hidrogel permite o cultivo em regiões áridas com pouca chuva. Em lavouras irrigadas, reduz a frequência da irrigação. Além disso, diminui a chance de mudas morrerem em função da estiagem e favorece o crescimento das plantas. Então, a letra E diz o seguinte: o uso dos hidrogéis permite que as plantas sobrevivam sem água da irrigação ou das chuvas? Negativo. Os hidrogéis fazem a absorção dessa água para que não seja tão frequente a irrigação. No último trecho do primeiro parágrafo, diz: os estudos com polímeros naturais mostram que eles são viáveis ecologicamente, mas ainda não comercialmente, o que descarta a letra D. Então, o uso de hidrogéis naturais é economicamente viável em lavouras tradicionais de larga escala? Negativo também. Então, aqui a gente já tem a D e a E como negativo. Vamos ver aqui a letra A. O uso de hidrogel em caso de estiagem propicia a mortalidade dos pés de café? Se a gente olhar aqui no quadrinho, na hora que a gente vê esse quadrinho aqui, ó, ele fala que na hora do plantio, o hidrogel, ainda seco, é misturado ao solo, onde será colocada a muda ou semente. No Brasil, a tecnologia é usada principalmente em floresta de eucaliptos, mas estudos comprovam sua viabilidade na cafeicultura. Ou seja, ele não propicia mortalidade, e sim ele ajuda no processo de cultivo do café. E na letra B, a gente tem o hidrogel criado a partir de polímeros naturais deve ter seu uso restrito a solos áridos. Aqui não fala em nenhum momento que o uso restrito apenas a solos áridos. E sim, pode dizer ser usado inclusive em florestas, onde o solo é fértil também, não precisa ser necessariamente. O que sobra é somente a alternativa C como correta. Os hidrogéis são usados em culturas agrícolas e florestais em diferentes tipos de solo. Então aqui a gente tem a letra C como alternativa correta. Então a correta dessa é a letra C. Beleza? Novamente, a outra questão que foi solicitada para mim é a questão 7, que fala sobre a produção artesanal de panelas de barro. Então eu vou ler os 3 trechos de textos que se referem a isso e vamos dar uma olhada nas alternativas. A produção artesanal de panela de barro é uma das maiores expressões da cultura popular do Espírito Santo. A técnica de produção pouco mudou em mais de 400 anos, desde quando a panela de barro era produzida em comunidades indígenas. Atualmente apresenta-se como modelagem própria e original, adaptada às necessidades funcionais da culinária típica da região. As artesãs vinculadas à Associação das Paneleiras de Goiabeiras, município de Vitória, Espírito Santo, trabalham em um galpão com cabines individuais preparadas para a realização de todas as etapas de produção.
Para fazer essas panelas, as artesãs retiram a argila do Vale do Mulembá e do manguezal de Margeia e da região e coletam a casca de Rhizophora mango, popularmente chamado de mangue vermelho. Da casca dessa planta, as artesãs retiram a tintura impermeabilizante com o qual açoitam as panelas ainda quentes. Por tradição, as autênticas moquecas e tortas capixabas, dois pratos típicos regionais, devem ser servidas nas panelas de barro assim produzidas. Essa fusão entre as panelas de barro e os pratos preparados com frutos do mar, principalmente a moqueca, pelo menos no estado do Espírito Santo, faz parte das tradições deixadas pelas comunidades indígenas. Esse é o primeiro trecho. Agora no segundo trecho. Como principal elemento cultural na elaboração de pratos típicos da cultura capixaba, a panela de barro de Goiabeiras foi tombada em 2002, tornando-se a primeira indicação geográfica brasileira na área do artesanato, considerada bem imaterial, registrado e protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no livro de registro de saberes e declara Patrimônio Cultural do Brasil. Esse é o segundo trecho, e agora no terceiro trecho ele fala assim: atualmente o trabalho foi profissionalizado e a concorrência para atender o mercado ficou mais acirrada. A produção que se desenvolve no galpão ganhou um ritmo mais empresarial com maior visibilidade publicitária, enquanto as paneleiras de fundo de quintal se queixam de ficarem ofuscadas comercialmente depois do galpão ganhou notoriedade. Então, de acordo com esses três trechos, vamos dar uma olhada nas alternativas, né? O que a gente tem? Vou começar de baixo para cima para a gente dar uma olhada. A letra E, o que a gente tem? O ofício das paneleiras representa de forma uma resistência sociocultural da comunidade tradicional na medida em que o estado do Espírito Santo mantém-se alheio aos modos de produção, divulgação e comercialização do produto. Isso está errado, porque no terceiro trecho ele fala sobre a profissionalização dessa concorrência com as panelas de barro. A letra D. A inserção das panelas de barro no mercado turístico reduz a dimensão histórica, cultural, estética do ofício das paneleiras, a dimensão econômica e comercialização dos produtos artesanais. Negativo, não teve influência nenhuma sobre isso. Na verdade, acabou ganhando um patrimônio cultural essa ideia das panelas de barro. Letra C. A demanda por bens culturais produzidos por comunidades tradicionais insere o ofício das paneleiras no mercado comercial, com retornos positivos para toda a comunidade. Então, não necessariamente para toda a comunidade. No terceiro trecho, a gente tem que as paneleiras de fundo de quintal se queixam de ficar ofuscada comercialmente depois que o galpão ganhou tal notoriedade. Ou seja, um percentual dessa comunidade acabou sendo prejudicada. Então, a C também está incorreta. A relação entre as tradições das panelas de barro e o prato típico da culinária indígena permanece inalterada, o que viabiliza a manutenção da identidade cultural capixaba. Então, é quase certa essa. Se a gente pegar, a gente tem a culinária indígena. Seria uma ideia de pratos típicos da capixaba com a culinária indígena com as panelas de barro. Então, uma mescla de duas culturas. E na letra A a gente tem a produção das panelas de barro abrange inter-relações com a natureza local, onde se extrai a matéria-prima indispensável para a confecção das peças ceramistas. Muito bem, essa a gente concorda. Por quê? Porque é tudo extraído dos vales, do Vale de Mulembá, do manguezal de Margeia, e a casca também é chamada de mangue vermelho, acolhida desse local. Então a gente tem nessa questão como alternativa correta a alternativa A. Beleza?